são maiores de 18 anos, pois a diretoria estatutária tem essa prerrogativa. Eu quero, é claro, convidar você à leitura da palavra, Mateus, capítulo 21, versículo 33. Eu quero falar nessa noite com você sobre qual a forma que nós devemos, como devemos tratar as coisas de Deus, o trabalho da obra do Senhor. Como nós devemos lidar com a obra de Deus especificamente. E é claro, a parábola dos lavradores maus trazem essa orientação, esse esclarecimento. Por gentileza, vamos ler. Versículo 33 em diante diz assim: Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, colocou ao seu redor um muro, construiu nela um lagar e uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegando o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles lhe fizeram o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e nos apoderar da sua herança. Vamos matá-lo e nos apoderar da sua herança. Assim, agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Verso 40. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Vamos repetir o verso 40. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Verso 41. Respondeu-lhe: destruirá de maneira horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe entregarão os frutos. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, te agradecemos e te pedimos, Pai, que o Senhor venha a ministrar o nosso coração a Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, ministra a nossa vida, de forma que possamos, Senhor, viver a Tua vontade genuinamente. Em nome de Jesus, amém. O texto bíblico diz, Jesus conta uma história pregando a palavra de Deus para aqueles que realmente queriam ouvir. O alvo de Jesus aqui é esclarecer o que estava acontecendo naquele momento. Essa vinha é o que Deus entregou nas mãos do povo de Israel. Ele se refere ao povo de Israel, por quê? Porque no verso 1 diz que o dono da vinha, o proprietário, plantou uma vinha, colocou ao seu redor um muro e construiu nela um lagar e uma torre e arrendou aos lavradores e ausentou-se do país. Ele aqui declara que era um território específico, uma área específica, dando entendimento de um país, de um povo específico. E aqui, claramente, ele está falando sobre o povo de Israel e o que foi feito a partir desse povo, como eles trataram as coisas de Deus. O que é a vinha? O que Deus entregou para o povo de Israel. Os lavradores é o povo de Israel, e a missão que Deus deu para eles
é a vinha. Muito bem, ao mesmo tempo que isso acontece, o dono manda trabalhadores até a vinha, até aqueles lavradores, para trazer os frutos. Veja bem, quando se entrega uma vinha na mão de alguém, se arrenda uma vinha, espera-se o lucro, o resultado. Então, no verso 34, o texto diz: chegando o tempo da colheita, enviou os seus lavradores, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E então os lavradores, eles fizeram mal a esses servos, mataram eles. A uns agrediram, outros mataram, e o texto segue no verso 36, dizendo que ele enviou um número maior ainda. O que são esses servos? Os servos certamente são os profetas. No decorrer da história do povo de Israel, Deus sempre mandou profetas buscando ter do povo de Israel o resultado do seu investimento, daquilo que ele confiou na mão do povo de Israel. Quais são os frutos dessa vinha? Os frutos da vinha, frutos que Deus recebe, são, sim, pessoas que são alcançadas por meio do que Deus entregou nas mãos do povo de Israel. Muito bem, aí eu tenho um pensamento que eu preciso compreender, né? Aliás, uma pergunta: pastor, mas o senhor está falando de Novo Testamento ou Antigo Testamento? Eu quero relembrar aos irmãos que o propósito de Deus sempre foi se revelar às nações por meio do povo de Israel. Você vai encontrar no texto de Deuteronômio, nos primeiros capítulos, mais ou menos ali, capítulo 8, 9, você vai encontrar que Deus, ele tinha um propósito de levantar a nação de Israel como uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? Uma nação que faz uma conexão com Deus. Nação sacerdotal, uma nação o qual Deus deu a missão de fazer contato, de fazer anelo, aliás, uma ponte entre os homens e Deus. Como acontecia isso? Através de tudo que Deus fazia no meio do povo. Quando Davi comete pecado e Natã vai até ele, o Senhor diz a ele exatamente assim: para que os inimigos do povo, os inimigos do Senhor, na verdade, não blasfemem a respeito do próprio Senhor. Aí Deus então corrigiu Davi. Em outras palavras, o que Deus entregou nas mãos de Davi é para que ele fosse instrumento de Deus, para que a glória de Deus se manifestasse e não escândalos se manifestassem. De forma que isso enlameasse, entre aspas, as coisas do Senhor, o nome do Senhor. O Senhor, se Deus não corrige Davi, Deus seria, então, tido como um Deus que tolera o que Davi fez. E os irmãos sabem que o que Deus cobrou de Davi foi bem pesado. Foi por gerações a cobrança, não só na geração de Davi. Uma delas foi que a espada nunca se apartaria dele. A espada nunca se apartaria da casa de Davi, e só é ver o restante da história, os irmãos vão ver que morre o filho dele na guerra, né, que se levanta contra Davi, fruto da consequência do pecado. O que eu quero deixar claro aqui é que o texto bíblico, quando ele diz que manda os servos até eles, manda para trazer os frutos. O dono dessa vinha é o Senhor. Quero recordar esse princípio que está aqui. Quando o próprio Jesus, recentemente eu preguei aqui sobre o segredo da videira, e exatamente o que nós vemos ali é que os frutos que os galhos vão produzir não são coisas aleatórias que serão feitas, mas que o objetivo de Deus em nos salvar é cumprir o segundo maior objetivo. Qual é o segundo maior objetivo? Alcançar pessoas. Irmãos, o cristianismo que pensa em ter uma casa, uma família abençoada e bens, você tem lá os bens que você gostaria de ter,
e você olha e diz, agora eu estou com a vida que eu gostaria de ter. Isso não é o objetivo número 1 do cristianismo. Tudo isso vem de brinde para você. O Senhor deseja que você tenha, claro, conforto com a sua família, que você viva bem no seu lar. Isso tudo está dentro do pacote, mas a grande missão é alcançar os perdidos. E eles são chamados de frutos. Eu li hoje o texto com vocês, de Mateus também, quando o próprio Senhor, quando olha para o povo que estava enfermo, vindo para ser curado, o Senhor disse, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Né? O que é uma ovelha sem pastor? Uma ovelha que não é conduzida a águas tranquilas, a pastos verdejantes, é alvo fácil para o inimigo, não tem quem os proteja. Então, ovelhas cansadas, porque tem que promover a própria segurança, e não é possível, a ovelha não tem condições de revidar contra o lobo, contra o leão, contra um urso. Não tem como. Então, ovelhas cansadas. Mas quando Jesus vai se referir à postura dos discípulos, ele vai dizer assim, olha, grande é a seara, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Mais uma vez ali, os frutos são as pessoas. Você quer ver como os frutos são pessoas? O Antigo Testamento todo, o Senhor estabeleceu uma festa chamada Festa de Pentecostes, que é a festa das primícias, a festa dos frutos. A colheita se dava e quando ia se entregar os primeiros frutos, chamava-se a festa de Pentecostes. O primeiro fruto era entregue no templo, as famílias traziam os frutos da sua colheita, não comiam, os irmãos lembram, eu ministrei aqui também sobre isso, eles faziam jejum, não tocavam na colheita enquanto não levassem para o Senhor, para apresentar diante de Deus os primeiros frutos. Isso acontecia na festa das colheitas, que é a festa de Pentecostes. Quando nós vemos em Atos 2 o cumprimento do que o Senhor estava apontando com a festa de Pentecostes, nós vemos que o fruto literal era só uma figura dos verdadeiros frutos. Porque foi no dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, você vai encontrar ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, no 7º dia da festa, ao cumprir-se, ao completar-se a festa, foi o derramamento do Espírito. O que aconteceu com aquele derramamento do Espírito? Muitas conversões. A primeira pregação de Pedro gerou cerca de 3.000 almas. A segunda, cerca de 4.000, vamos dizer assim. A segunda conversão em massa, cerca de 4.000 almas. Então a colheita, os primeiros frutos aconteceram. A festa de Pentecostes apontava para uma colheita maior, que são pessoas. Então, Deus entregou ao povo de Israel esta missão. Estes frutos era a manifestação de Deus gerando pessoas, reconhecerem Deus como Senhor de suas vidas. Isso acontecia em outros povos? Acontecia, irmãos. Qual é um dos exemplos na Bíblia que nós podemos ver isso? Cornélio. Cornélio era romano. Mas ele era sincero no seu coração buscando ao Senhor. Eu não vou ler o texto, os irmãos lembram bem. Os irmãos lembram do que o próprio Deus disse a respeito do próprio Cornélio para ele mesmo. O anjo chega para ele e diz, Cornélio, o Senhor ouviu as tuas orações e ele tem visto as tuas esmolas. Esmola ali era ele ajudar pessoas que não tinham condições, pessoas que precisavam de alimento, pessoas necessitadas ao extremo. Ele era uma pessoa temente ao Senhor e que cumpria o que a lei que Deus deu ao povo de Israel
declarava. Então Deus fez o que com Cornélio? Mandou que ele mandasse chamar a Pedro, Pedro pregou a Jesus e Cornélio foi salvo juntamente com a sua casa. Como que Cornélio começou a orar, irmãos? Como que Cornélio começou a buscar a Deus? Através do que Deus deu ao povo de Israel. A revelação de Deus ao povo de Israel alcançou Cornélio, que não era judeu, que não era do povo de Israel, mas era, ao que dá a entender o texto, judaizante, não oficial, mas no coração, era temente a Deus e conhecia a Escritura, e ele então é recebido por Deus, mas é claro que para ser salvo, teria que ouvir o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Esse texto é interessantíssimo para entendermos que você pode ter muita gente lá fora que Deus tem ouvido as orações porque é sincero no seu coração, mas só pode ser salvo se tiver o conhecimento de Cristo Jesus. Há muitas pessoas que o Senhor Deus, até hoje, Ele ouve a oração da pessoa, mas a pessoa não passou pelo plano de salvação. Ela precisa de Jesus. E aí vem o fundamento, por que nós devemos ser salvos. Devemos pregar a salvação, aliás, e sendo alcançados, pregarmos também a salvação. Muito bem, até o versículo 40 o assunto é esse. O versículo 39 diz, assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Aliás, desculpe, eu acabei me adiantando, né? O versículo 37 diz que o filho dele foi enviado, o filho do dono da vinha. Quem é esse filho, irmãos? Jesus. Os profetas, que eram os servos, foram apedrejados, escorraçados, espancados, foram mortos. Tudo isso aconteceu com os profetas no decorrer do tempo. E quando veio o filho, eles olharam, não respeitaram o filho e o mataram. Jesus aqui estava adiantando o que aconteceria. Foi exatamente isso que aconteceu na crucificação. Jesus, para ser julgado, aconteceu todo aquele trabalho que encabeçado pelos religiosos. Eles pagaram Judas, eles conversaram para Judas entregar Jesus, pagaram o dinheiro a ele, eles incitaram o povo para dizer crucifica-o, eles incitaram o povo para escolher Barrabás ao invés de Jesus. Barrabás seja solto, Jesus seja preso, seja morto. Barrabás era bandido, pecador, ele deveria ser solto, na linguagem do homem. Mas o santo, o justo, aquele que deveria ser solto, foi considerado pecador, digno de morte. Muito bem, Jesus aqui adianta este assunto. Realmente Jesus está falando do povo de Israel, em especial os religiosos. E aí no versículo 41, versículo 39 e 40, aliás, assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Interessante que quando Jesus é crucificado, ele é crucificado fora de Jerusalém. Arrastaram-no, vamos dizer assim, para fora. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí vem a resposta. Destruirá de maneira horrível esses perversos e arrendará destruirá de maneira horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, e no devido tempo lhes entregará os frutos. Preste atenção aqui, o versículo 45, quando Jesus termina de falar, olha só o que está escrito. Ó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Perceberam aqui, irmãos? Então, diante de Jesus, quem era a plateia?
os principais sacerdotes, os fariseus. Claro, os discípulos estavam ali também. Então, Jesus aqui está falando do que eles estavam fazendo. O texto cita parábolas porque a mensagem de Jesus começa numa parábola antes, a partir do verso 28. Os irmãos estão acompanhando aí, olhando para a sua Bíblia? Olha aí na sua Bíblia. Versículo 28 do mesmo capítulo, tem a parábola dos 2 filhos. Então, o texto se dá e Jesus está confrontando o povo de Israel na pessoa dos líderes religiosos. Qual era a missão do povo de Israel? Ser instrumento de Deus e as pessoas semelhantes a Cornélio reconhecerem o Senhor e a sua grandiosidade. Preparar o caminho, irmãos, era o que Deus tinha entregado para o povo de Israel. Eu comecei essa mensagem falando que o nosso objetivo sobre o tema, como devemos tratar as coisas do Senhor. O que é que nós devemos fazer com aquilo que Deus tem nos entregado? E eu creio que só nessa explanação do texto, buscando extrair o que o texto bíblico nos traz, você já está compreendendo a aplicação para a sua vida. Mas antes de abordarmos diretamente isso, eu quero continuar. Olha só, o versículo 41, quero ler mais uma vez. Responderam a Jesus, responderam muito corretamente. Destruirá de maneira horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que no tempo devido lhe entreguem os frutos. Quem são esses outros lavradores, irmãos? Quem são? Você que está em casa, preste bem atenção, porque agora a coisa começa a apertar um pouco mais. Quem são os outros lavradores? O que é essa passagem? Veja bem, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que era o véu do templo? Era um manto grandão, bem grosso. Você vai encontrar registro dele que tinha até 5 centímetros de espessura, uma coisa bem grossa, chama véu do templo, mas não era nada fino, não era uma coisa que dava para ver do outro lado, era bem forte, e o texto diz que ele foi rasgado de alto a baixo. Uma pessoa que estuda isso e sabe que ele não era fino, quando a gente lembra assim, véu, é uma coisa bem fina, transparente até. Véu ali é uma figura para dizer que não se pode ver o que está do outro lado. Porque do outro lado do véu ficava a arca do Senhor. É claro, nós estamos falando do templo no seu objetivo. E o texto diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Ou seja, Deus invalidou a aliança antiga pela atual, no sentido de que agora a obra de Deus estava consumada. Aliás, foram esses termos que Jesus usou. Todo o Antigo Testamento tinha um objetivo, se encerrou naquele dia. Agora, a obra do Senhor tomava uma linguagem definitiva. A do Antigo Testamento era anunciadora da obra definitiva. E na conclusão desta obra, o véu se rasga como que Deus dizendo: não há mais barreira para ver o que está do outro lado. A comunhão agora, todos têm livre acesso. Todos têm livre acesso. Aí, meus irmãos, olha só. O texto diz que ele vai destruir, responderam-lhe: destruirá de maneira horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Aqui Jesus está falando dessa transição que está lá em Atos dos Apóstolos, os lavradores
são os discípulos agora sobre a ótica do Pai em Cristo Jesus. O ide por todo mundo, ide por todas as nações, está como carro-chefe e chegou até nós. E o texto diz, no verso 42, Jesus explicando ainda, disse-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou pedra angular. O Senhor fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Perceberam aí, irmãos? Está claro aí? O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Aí então o verso 45, os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que ele falava a seu respeito. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Então veja bem, aí vem as aplicações para nós. Jesus disse que tiraria deles e entregaria a um povo que daria fruto, que entregaria os frutos ao dono da vinha. Eu não preciso explicar que frutos são esses, porque nós já vimos isso, temos muito já a respeito disso. E aí vem a pergunta para você. Você já ouviu tudo que precisava para entender aqui? E vem a pergunta: o que é que você tem feito para gerar fruto daquilo que Deus tem entregue a você? O reino de Deus foi entregue a você. Quantos aqui receberam o reino de Deus? Em seus corações. O reino de Deus, ele está dentro de você. E esse reino que foi entregue a você e a mim, a cada um que crê em Jesus, ele tem um objetivo: render fruto. E frutos que Deus recebe. Veja bem, eu posso ampliar esses frutos? Posso, com certeza. Você cuidar da sua família da forma que Deus quer, isso é um fruto que Deus recebe. Aquilo que glorifica a Deus, ser excelente na missão que Deus te deu, marido, governador, que olha pela sua casa, que está buscando se esmerar nas coisas do Senhor, visando se apresentar como verdadeiro servo de Deus. A esposa genuína auxiliadora, sabe das suas limitações, mas está buscando a Deus para ser transformada. Você está buscando criar os seus filhos aos pés do Senhor. Você tem buscado ler a palavra, ensinar a palavra em sua casa. Tudo isso é fruto que Deus recebe. Mas são frutos que têm como objetivo alcançar a missão maior. Qual é a missão maior? Alcançar pessoas que não são nossas famílias. Alcançar pessoas que não fazem parte do nosso contexto. Alcançar pessoas que talvez nós teremos motivo para até ter sentimentos ruins a respeito delas. Porque o próprio Jesus disse que se nós amamos aqueles que nos amam, isso não tem sentido nenhum. Isso não tem nenhum atrativo para Deus. Amar quem ama, meu irmão, qualquer um faz. Mas amar quem não nos ama e é nosso inimigo, nos persegue, nos faz algum mal, esse é que é o desafio do cristão. E aí, meus irmãos, a pergunta que o Senhor Deus está fazendo para nós hoje: o que é que nós estamos fazendo com o reino que Ele entregou a nós?
Nós estamos cometendo os mesmos erros que os primeiros lavradores. Qual foi o erro dos primeiros lavradores? Administrar a vinha do jeito que eles entendiam. Qual era o jeito que eles entendiam? Essa vinha é nossa. Presta atenção que a pancadaria só começou. Olha só. Erro dos líderes religiosos. Eles pegaram o que era de Deus e trataram como se fosse deles. Por isso que essa história, irmãos, a nossa igreja. Eu tenho medo desse negócio. Porque muitas vezes essa história não é puro português. Não é o uso da linguagem do português. É uma pessoa que está acomodada, que está olhando para as quatro paredes que ela mesma construiu e que se sente dona e começa a administrar agora pensando em si próprio, somente, que era o caso dos líderes religiosos. Como é que eles tratavam os pecadores? As pessoas que não eram judaizantes, que não eram da religião de Israel naquele tempo, eram escorraçadas, maltratadas, eram pessoas vistas pelas costas por eles. Nem mesmo podiam ser tocadas, porque quem as tocasse ficava impuro. Então, meu irmão, vamos analisar se nós estamos cometendo o mesmo erro. Um dia, há muito tempo atrás, uma pessoa chegou para mim admirada com uma pessoa que estava vindo da igreja, que lá fora era uma pecadora, vamos dizer assim, numa linguagem assim do Antigo Testamento. Aí eu disse, faz muito tempo isso, espero que já tenhamos amadurecido, mas aí eu disse, olha, que bom que está vindo na igreja, porque aqui é o lugar certo para a pessoa vir. Igreja, irmãos, é para receber todo mundo. Pastor, mas fulano veio ao culto. Aleluia, glória a Deus, que coisa boa fulano ter se sentido bem de estar no nosso meio. Aliás, eu fiquei bem impactado, Domingo nós tínhamos muita gente, muitos visitantes aqui, muitos visitantes. Acredito eu que a pessoa olhou e disse, olha, eu vou vir nessa igreja, eu gostei, vou voltar. Igreja é para ser um lugar para receber todo mundo. Erro dos fariseus, dos líderes, não recebiam todo mundo. Não cuidavam de todo mundo. Cuidavam dos seus, viviam para os seus. Você é judeu, meu irmão? Você é judaizante? Então tá bom. Você não é não? Então não posso fazer nada por você. Nem mesmo conviver com você eu posso. Não podia entrar na casa deles, não podia comer com eles, não podia fazer um monte de coisa. Então, se você disse no começo, quando eu perguntei que você está no reino, você está cuidando bem do reino que Deus te entregou, e você faz acepção de pessoas, lá fora, você deseja mal a pessoas, você até gosta quando ouve que a pessoa está até doente. Você está tratando da vinha do seu jeito. Os lavradores eram maus porque eles estavam ali para render fruto para o dono da vinha, não para si mesmos. Irmãos, quando nós estamos aqui, seja aqui pregando, ou nas libras, ou no louvor, ou na recepção, em qualquer área aqui, nós devemos fazer lembrando que isso aqui é para Deus receber. Não é para nós mesmos, não é para nós, irmãos, em nome de Jesus. Não faça a obra de Deus do seu jeito. E aí vem o último, é a mesma coisa, mas eu só estou dando ênfase de outra forma. Eles não respeitaram o filho do dono da vinha. Meus irmãos, essa pandemia veio mostrar muita coisa. Uma delas
é a dificuldade que as pessoas têm de obedecer. Irmãos, tem gente que usa a máscara com raiva e perde a oportunidade de reconhecer que é duro de coração. E até você que está aqui hoje, viu? E você está usando a máscara com raiva, meu irmão, reconheça uma coisa, você tem dificuldade de obedecer. Olha só, se alguém estiver enfermo, e principalmente com essa doença, vamos supor, nós temos os nossos irmãos que estão de quarentena, vamos supor que eles são vistos na rua, andando para lá e para cá, normalmente sem máscara. Claro que eles não vão fazer isso, são servos de Deus. Mas vamos supor que isso acontecesse com alguém que você conhece. Você tem que reconhecer uma coisa, a pessoa tem dificuldade de obedecer. E ela tem dificuldade de amar as pessoas. Por quê? Irmãos, há muitas pessoas que pegaram essa doença e que superaram, nem perceberam que estavam doentes. São chamados os assintomáticos. Não tiveram falta de ar, não tiveram tosse contínua, não tiveram cansaço, tiveram nada. Descobriram que tiveram por acaso. Mas há pessoas que mal pegam a doença, vão parar no hospital. E muitas delas foram parar no hospital, foram entubadas e não voltaram mais. É que nem o assunto beber, né? Beber bebida alcoólica. Um dia eu conversando com uma pessoa, a pessoa disse, olha, mas eu bebo só socialmente. Eu digo, olha só, você diz para mim que tem um controle. Você está dizendo, eu acredito em você. Mas você pode determinar o controle sobre quando beber e a quantidade que vai beber. Você pode determinar sobre seus filhos. Um amigo meu do seminário, na época da igreja que eu era seminarista, ele tinha o costume de beber em casa. Ele bebia vinho, guardava lá e bebia vinho. Ele tinha um filho de 6 anos, 7 anos, uma coisa assim. E ele disse, olha, eu me converti, fui repreendido por Deus no dia que eu peguei aquele vinho para beber, e o meu garoto olhou para mim e disse, papai, eu gostaria também de beber. Ele olhou para aquela situação, desolado, ele foi até a pia e derramou tudo. Nunca mais bebeu. Ou seja, eu posso dizer que tenho controle de uma coisa. Eu não estou apoiando não, tá, irmãos? Eu estou contando a história como ela foi contada. Mas eu não posso determinar a estrutura do meu filho, como ele vai lidar com isso. Do mesmo jeito, eu já ouvi pessoas que até utilizaram de alguma droga. E foi uma vez só e nunca mais. Graças a Deus, eu nunca... Já tive oportunidade, eu me lembro, eu tinha bem novinho, pessoas usando na minha frente. E graças a Deus, eu nunca pus a mão. Mas eu sei de casos de pessoas que usaram uma vez e nunca mais conseguiram deixar. Nós não podemos determinar a estrutura dos outros. Nós não sabemos, e quanto a esse assunto, já foi a ciência, já até provou, né? Pelo genoma, pelo DNA da pessoa, existem pessoas que têm propensão, que são propensas ao vício, se utilizarem da primeira vez, podem nunca mais voltar. Meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo diante de Deus? Eu citei aqui a desobediência ao uso da máscara, a desobediência para cumprir quarentena, como um indicativo de pessoas duras de coração. Meus irmãos, é incrível. Essa pessoa, ela tem dificuldade de levantar e sentar, porque alguém está dizendo. Ela tem dificuldade no culto de ter que fazer algo que alguém está falando. Ou talvez não, só com a quarentena ela descobriu isso. Mas aproveite esse indicativo para você orar pelo seu coração.
Pedir a Deus que Deus transforme o seu coração. Pedir que Deus traga sobre você sujeição ao Senhor. Irmãos, a nossa dificuldade de submeter uma ordem do patrão, a nossa dificuldade no trabalho, seu chefe diz para você fazer de um jeito, você quer fazer de outro. Isso traz o indicativo de que você tem dificuldade de cumprir missão que te dão, de cumprir tarefa. E não será diferente com as coisas de Deus. Talvez você, quando leu comigo esse texto, meu Deus, fizeram isso com Jesus. Jesus está falando aqui do que vão fazer com ele. Meu irmão, mas até hoje você faz isso com Jesus. Está escrito que tem que ser assim, desse jeito, nos evangelhos. E a pessoa olha e diz, mas não vou fazer. Eu sei que Jesus disse para perdoar, mas eu estou pensando. Meus irmãos, o perdão é uma decisão. Ele nos ordenou, porque somos discípulos. O discípulo não faz o que quer, ele se submete ao seu Senhor. Então, meu irmão, antes de você festejar, celebrar, dizendo, oh, aleluia, nós somos esses lavradores que o Senhor entregou o reino. Preste atenção à sua desobediência. Preste atenção à sua dureza de coração. Preste atenção à sua dificuldade de entregar o dízimo, entregar a oferta. Meu irmão, o que é isso? Nada. Isso não é nada. Conforme foi dito hoje aqui, muito bem dito. Pelo menos o que eu entendi, viu, Ianon? Aquela fala foi extraordinária. Quem criou tudo? Não foi Deus? E tudo que nós temos aqui é um apanhado do que Ele criou. Não tem nada criado pelo homem. Não, o dinheiro foi o homem que criou. Não, meu irmão, tudo isso é matéria-prima que começa lá no que Deus criou. Tudo que existe não foi providenciado por nós não podemos produzir nada para nós mesmos. Então, quero deixar claro aqui, em nome de Jesus, meus irmãos, Deus nos entregou o reino. Irmãos, eu digo a vocês, para mim já me causou muita tristeza no coração, quando eu falo tristeza, de ver a dureza do coração do ser humano. Mas eu me entrego a Deus e o meu coração fica leve. Como nós estamos vendo a dureza do coração agora com essa missão do culto doméstico. Eu tenho ouvido pessoas que fazem o culto, mas não tiram a foto e não põem no grupo. Meu irmão, você precisa aproveitar esse momento para reconhecer que você tem dificuldade para obedecer. E se você tem dificuldade de obedecer uma coisa benéfica dessa, no dia que Deus te requerer uma coisa difícil, não espere obedecer. As coisas fáceis, eu costumo dizer, né? O pastor não está chamando ninguém para pecar, não. E se eu chamar, você não vai obedecer. Está repreendido em nome de Jesus. Deus sempre me dará lucidez bíblica, espiritual, que Deus sempre me livre de fazer algo errado e conduzir alguém ao erro. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu digo isso, irmãos, pedindo misericórdia, porque ninguém pode dizer que já alcançou. Nós estamos lidando diariamente com a batalha, que é o velho homem sempre querendo tomar liderança. Nós temos que estar crucificados com Cristo para não ser influenciados pelo velho homem. Mas eu tenho chamado a igreja para orar em família. Olha que coisa maravilhosa. E você encontrar pessoas que têm dificuldade, eu não estou aqui, irmãos, não estou triste pessoalmente, não. Eu estou falando que como pastor de um rebanho, eu estou colocando algo que Deus colocou no meu coração. Deus está chamando as famílias a um conserto. E se há dificuldade para obedecer esse conserto, você não é diferente dos fariseus e dos sacerdotes daquele tempo. Não é diferente. Eu considero que você é pior. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Eles não tinham.
Você tem a palavra de Deus em sua mão completa. Novo e Velho Testamento. Completa. Você tem a ótica de ver o que Paulo fez, o que Paulo ensinou, eles não tinham. Você tem como saber tudo que os discípulos fizeram, eles não tinham. Eles estavam vendo ao vivo e a cores o Senhor Jesus. E eles não entendiam Jesus. Você que diz que entende, você que está em casa, que não tem nenhuma dificuldade de vir ao culto, mas não vem só de birra, você não é diferente dos fariseus. Você não é diferente dos sacerdotes. Você está tratando as coisas de Deus do seu jeito. Você não é dono do reino de Deus. O reino de Deus é de Deus. E ai de quem não fizer do jeito que Deus quer. E eu quero chamar você ao arrependimento nessa noite. Quero chamar você ao arrependimento. Peça perdão, meu irmão. Do seu lado tem um vizinho, talvez ele nunca ouviu o evangelho seu, através de você. Lá atrás da sua casa tem uma pessoa que está morrendo à míngua, espiritualmente. Você tem o reino de Deus, trata o reino de Deus do seu jeito, faz do seu jeito com o reino de Deus. Não dá fruto nenhum. Não entrega o que agrada a Deus, só o que agrada a Deus. O que agrada a Deus são pessoas que vão olhar para Ele com o olhar de Jesus. Feche os teus olhos. Se você quiser se ajoelhar aí na sua casa, se ajoelhe. Ah, pastor, mas eu estou deitado. Meu irmão, está repreendido esse negócio, em nome de Jesus. Que deitado o quê? Se você entende que precisa se ajoelhar, se ajoelhe. Deus ouve a mesma oração de quem está em pé, quem está sentado, mas se você entendeu que você precisa se prostrar. Quando a gente se prostra, meu irmão, a mente recebe uma mensagem. Eu quero convidar você, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe e peça a Deus agora pela sua vida. Eu vou também me ajoelhar aqui. E eu quero convidar você à oração nessa hora. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, nós pedimos misericórdia, Senhor, sobre nós. O que é que nós temos feito com as coisas do Senhor? Meu Pai, nos perdoe, pois temos agido do nosso jeito. Eu oro, Senhor, te pedindo perdão, me identificando com cada um, Senhor, que tem desobedecido, que não tem buscado saber como produzir fruto, que não tem entregado os frutos ao dono da vinha. Meu Pai, nós queremos consagrar ao Senhor as nossas vidas. Nós queremos, mediante o arrependimento deste pecado, nós queremos parar de maltratar o Senhor Jesus, a figura do filho do dono da vinha. Pai, nós queremos parar de desobedecer. Nos arrependemos do tão grande pecado que temos cometido. E queremos pedir ao Senhor misericórdia e que o Senhor nos use para produzir fruto e entregarmos os frutos devidos que agradam o Senhor e o Senhor recebe. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. De pé, no seu lugar, como estamos, mas de pé, com o coração rendido. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo
estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Nós temos por encerrado o culto nesta hora. Vá na